Sabe aquela sensação de, ok, legal, só que quando tá todo mundo entusiasmado à sua volta? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu queria falar um pouco sobre a experiência da indiferença em contraste com a efusividade que as pessoas têm em relação a algo. Nessa semana duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi quando a Taylor Swift lançou o nome do álbum e as capas do álbum novo dela. E também quando algumas questões políticas aí vieram à tona e eu via a reação de algumas pessoas em relação a isso. Então a Taylor Swift, cantora super famosa, uma legião e uma base de fãs, ela lança e anuncia um novo álbum. E aí o pessoal nas redes sociais começa a pirar, basicamente. E aí começam a comentar a capa do álbum, uns odeiam, outros gostam. E aí começa uma série de, sabe, threads sobre o álbum e sobre a capa, sobre teorias e tudo mais, sobre o que pode ser, o que pode não ser. Enfim, isso acontece em diversos nichos, né? Cultura pop, filmes, séries e tudo mais. E aí eu me encontrei num lugar onde a indiferença toma conta de mim de uma forma muito grande. Pode ser sintoma da depressão também? Pode, mas eu sinto que isso vai para além de um quadro depressivo. Não necessariamente eu me orgulho dessa questão da indiferença, mas é uma característica que acaba afetando muitas outras áreas da minha vida. Eu vejo, por exemplo, também na questão política, quando, por exemplo, o Moraes anunciou que pediu a data do julgamento do Bolsonaro. E aí eu vejo aquele monte de comentários das pessoas, tipo, defendendo o X ou defendendo o Y, criticando o Alexandre de Moraes ou criticando o Bolsonaro, sabe? Alegres porque o Bolsonaro vai ser julgado, ou então, né, criticando o Moraes e dizendo esse cabeça de ovo e tal e tal. E aí eu só fico assim, indiferente. É como se pra mim nada disso afetasse na minha vida e eu sei que afeta porque eu moro no Brasil e eu sou afetado pelo sistema político daqui, sobre as decisões e tudo mais. Então eu não vou ser ingênuo de dizer que isso não afeta a minha vida, logo não me importa. Importa e é algo importante. A questão é que a minha reação a isso é sempre a indiferença, é sempre um porque esse bando de doidos fica comentando na rede social em relação a isso, sabe? Eu acho que é uma coisa meio que, por que que eu vou gastar energia para isso? Talvez seja um pouco esse ponto também. Ao mesmo tempo em que eu entendo a necessidade de a gente se expressar e expressar o que pensa, o que sente e tudo mais, eu sou jornalista, eu escrevo, eu sou escritor, eu escrevo. Então eu sei que isso é importante. Ao mesmo tempo eu não sinto o desejo de me expressar tão efusivamente em relação a determinados assuntos. Eu não sei se também é uma coisa de não se deixar levar pela histeria coletiva para não se arrepender depois, ou se também é uma questão depressiva, como eu já falei anteriormente. Mas o ponto é que a indiferença é algo muito constante, algo muito presente na minha vida. E isso não significa que eu deixe de gostar de alguma coisa, por exemplo. Hoje eu sou extremamente indiferente aos filmes da Marvel, da DC, filmes de super-herói, séries no modo geral, assim. Há uns 5 anos atrás isso era algo muito presente na minha vida. Eu acompanhava, eu teorizava, eu lia as teorias e eu ficava super animado com o novo lançamento. E hoje não é que eu desgoste, não é que eu não goste mais disso, não é que eu acho modinha, mas simplesmente eu sou indiferente a isso. Eu assisto os filmes, eu continuo acompanhando as séries, mas a minha animação e o meu entusiasmo já não são mais os mesmos, sabe? Parece que é uma forma de sentir menos entusiasmada, menos efusiva, menos animada, menos, sei lá, que se importa tanto, sabe? E claro, essa questão da indiferença está muito relacionada à questão dos rótulos e à questão de identificação de grupos. Então, se você não gostou da capa do álbum da Taylor Swift, você não pode mais ser um Swifter, um fã da Taylor Swift. Como assim você não reconhece a genialidade dela nesta capa? E aí a gente para, pensa e, nossa, se eu sou um Swift, se eu sou um fã da Taylor Swift, sabe? Não vou deixar de apoiar o trabalho dela, então eu tenho que gostar dessa capa, eu tenho que gostar dos lançamentos dela. E a gente acaba se acomodando muito nessas identificações, nesses rótulos que a gente acabam colocando na gente, e aí a gente olha para esse rótulo e fala, eu não posso decepcionar esse rótulo. Então eu tenho que ser efusivo, eu tenho que ser intenso, sabe? A cada novo lançamento, a cada nova coisa que sai, eu preciso corresponder isso com energia. E aí eu vejo que essa indiferença em mim também tem um lado de não querer necessariamente corresponder a identificações de grupos específicos. E novamente, isso não é, eu não tô falando isso com, nossa, olhem como eu sou diferente, como eu não reajo às coisas. Não, é simplesmente uma questão de tentar realmente saber aquilo que eu gosto, realmente saber se eu tô gostando daquilo
porque realmente gostei ou porque eu simplesmente quero gostar para ser aceito num grupo ou para ter assuntos para conversar. E aí as pessoas também viajam demais nessa questão política, voltando para a questão política agora, não apenas na questão da cultura pop e tudo mais. Se você não concorda com um dos pontos que um grupo da direita defende, você acaba sendo excluído por eles. As pessoas acabam comprando o pacote inteiro, né? O famoso negócio da caixa de bombom, sabe? Você não pode escolher um bombom só da caixa, você tem que comprar a caixa inteira. Então as pessoas caem um pouco nisso também, né? Se você é de esquerda, mas você não concorda com os pontos X e Y. Infelizmente você não pode mais se identificar com o nosso grupo. Tchau. E é aí que entra a questão da liberdade da não identificação. Porque se você não se identifica com nenhum dos grupos, você pode ter opiniões que condizem ou não com eles. E você pode ser indiferente ou não a isso. E quando você é indiferente àquilo, você consegue olhar com um certo distanciamento e aí para depois você, caramba, concordo, caramba, não concordo, gostei, não gostei. Porque no mundo em que a gente vive, as pessoas querem dar respostas muito rápidas e reações muito rápidas às coisas. Então, se o álbum saiu hoje, eu preciso ouvi-lo e eu preciso dar uma opinião porque as pessoas estão esperando isso. Mentira, elas não estão esperando. Você que quer acreditar que elas estão esperando. Se um filme saiu, você precisa comentar. Se o Alexandre de Moraes tomou uma decisão, você precisa comentar. Se o Lula tomou uma decisão, você precisa comentar. Se o Bolsonaro falou X ou Y, você precisa concordar ou não com isso, você precisa se posicionar. Isso é uma mentira, gente. As redes sociais fazem com que a gente acredite que os cachorros que estão latindo atrás de mim vão parar em algum momento. Pararam. As redes sociais fizeram com que a gente acreditasse que, por existir esse palco que é a rede social, automaticamente eu preciso me apresentar nesse palco, eu preciso dizer algo, eu preciso performar de alguma forma. Então, quando eu olho para o meu Instagram, para o meu YouTube, para o meu Twitter, ele está lá, ele é uma plataforma e ele está esperando que eu produza alguma coisa, ele esperando que eu dê uma opinião, esperando que eu fale alguma coisa. E é aí que entra novamente a questão de você não pode ser indiferente nesse momento, você tem que reagir de forma impulsiva, você tem que receber algo e logo que você recebe, você devolve a sua reação. Eu gosto muito de youtubers, influencers, sei lá, eu não acompanho muitos influencers, mas eu gosto muito de pessoas que se posicionam na internet com delay. Elas nunca respondem à polêmica do momento no momento. Elas esperam, o assunto abaixa e aí uma semana, 2 semanas depois ela comenta sobre aquilo de uma forma equilibrada. E eu fico, caramba, eu quero ser muito assim, sabe? Eu quero ser muito essa pessoa que para, olha, pensa antes de falar, antes de corresponder. E às vezes isso passa pela indiferença, passa pelo olhar para as coisas que estão acontecendo de maneira indiferente, sem as nossas paixões. Quando a gente é muito apaixonado pelas coisas, a gente não consegue ver as coisas com clareza. Quando a gente dá mais valor por fazer parte de um grupo e ser identificado como X ou Y, a gente também perde essa clareza. Acho que ser indiferente é algo que a gente está desaprendendo a fazer, porque a gente é uma geração muito ansiosa, uma geração que quer muito performar, que quer muito, sabe, que o feed seja bonitinho, que as fotos sejam bonitinhas, sabe? E quando a gente ativa essa coisa da indiferença, sabe, a gente deixa um pouco para lá essas questões. Os pontos positivos dessa indiferença eu acho que são esses. Eu acho que é ser equilibrado, é tentar analisar o todo, é olhar de fora, olhar de longe as coisas que estão acontecendo e não deixar com que as paixões que a gente tem no nosso coração se aflorem muito e façam com que a gente perca esse olhar mais sensível sobre as coisas. Isso torna a gente menos ansioso, torna a gente menos impulsivo e faz com que a gente também consiga lidar melhor com as coisas que são expostas pra gente. Por outro lado, se isso me dá mais objetividade, mais clareza, mais equilíbrio, por outro, eu perco um pouco essa diversão que existe nessa coisa da efusividade. Então, essas experiências compartilhadas pelo entusiasmo, sabe, de muitas pessoas alegres e animadas com algo que está acontecendo, eu acabo não tendo muito elas. Se você vai a um show, por exemplo, o show é uma experiência compartilhada onde está todo mundo efusivamente animado. Querendo ou não, essas experiências que a gente tem são meio que como micro shows, sabe? Como micro espetáculos que a gente acaba perdendo de vista quando a gente é indiferente como eu. Então todas as pessoas vão estar lá entusiasmadas, às vezes pulando, às vezes alegre, às vezes passando um pouco da linha, mas enfim, elas estão vivendo uma experiência, elas estão de fato acontecendo aquilo ali naquele momento, está acontecendo para elas, sabe? Então, pra mim é meio que um eterno esperar a poeira baixar, sabe? Só que quando a poeira baixa,
passa um carro atrás de mim. Só que quando a poeira baixa, acaba sendo uma coisa menos interessante do que quando a poeira tava. E acaba que a minha vida fica um pouco nisso, assim, de esperar a poeira baixar. Só que é meio que como aquela coisa de é preciso ter poeira, é preciso ter fumaça para que a luz apareça, assim, sabe, numa foto. Então acho que é um pouco isso, assim, quando a poeira baixa, perde um pouco a graça, perde um pouco a alegria, a diversão que talvez estivesse naquilo. E assim, a gente é diferente um do outro e a gente tem várias formas de sentir as coisas. Então não estou dizendo que a minha forma de sentir é certa e a sua forma é errada. Só estou pontuando que as duas coisas têm pontos positivos e pontos negativos. E eu estava refletindo sobre isso essa semana por causa dessas situações. Não sei se vocês se identificam mais com essa questão da indiferença ou da efusividade da animação. Não sei quais são as suas experiências em relação a isso, mas compartilhe experiências onde você se sentiu assim aí nos comentários, onde você se sentiu indiferente enquanto todo mundo estava animado, ou quando você estava animado e percebeu que, caramba, as pessoas não estão tão animadas com isso quanto eu estou. Se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal, que provavelmente eu volto aí com mais reflexões ao longo das próximas semanas.